Então, quem trouxe Bíblia, eu queria que abrisse comigo no Evangelho de São Mateus. Vou já dar o capítulo. Evangelho de São Mateus. Capítulo 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 44. Mateus 13. Mateus 13, versículo 44. Quem está com Bíblia aí, achou? 13, 44. Vou esperar vocês abrirem. Prontos? Escuta. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que possui e a compra. Palavra da salvação. Por que eu comecei com essa palavra que aparentemente não tem a ver com o tema que eu vim falar para vocês? O tema que eu vou falar para vocês é sobre Eucaristia. Eucaristia como o nosso alimento. Porque eu quero dizer para vocês que o tesouro do reino dos céus, de que essa palavra fala, que está escondido num campo, e que aqueles que encontram vendem tudo que tem para comprar esse campo, porque sabem do valor desse tesouro. Eu quero dizer que o tesouro do reino de Deus, ele cabe inteiro, numa migalha de pão, que é a Eucaristia. E numa migalha de pão que cabe dentro do seu coração e dentro do meu coração. Por que eu começo com essa palavra? Porque o que Deus me inspirava, eu estava ouvindo os cânticos de vocês, bem animados por sinal. E sabe o que foi que Deus me inspirava? Que se Ele não tiver o coração de vocês, Ele não precisa dos cânticos. Se Ele não tiver o coração de vocês, Ele não precisa das danças nem da alegria. Se Ele não tiver o coração de vocês, de nada vale os gestos externos. Era isso que Deus me inspirava lá embaixo. Se eu não tenho a condição de perceber que o que Deus mais quer de mim quando me traz aqui é me conquistar de verdade, então é sinal que eu estou perdendo tempo aqui. A Eucaristia é o grande tesouro da igreja. O grande tesouro da igreja. E eu fico pensando assim, como é que um Deus, sendo tão grande, pode se humilhar a esse ponto de se fazer presente e se colocar nas nossas mãos, mesmo sabendo que nós, com os nossos olhos humanos, podemos pegar esse tesouro, pegar essa pérola e, como diz o Evangelho, fazer que nem os porcos fazem, calcar os pés. Tem um outro texto do Evangelho que ele diz isso: não se joga pérolas aos porcos. A única coisa que eu peço muito a Deus quando eu estou diante de Jesus Eucarístico, estou falando isso para vocês, não falando para mim, é que quando eu estiver diante dele, ali eu não esteja como esse porco do Evangelho, que tem uma pérola diante de mim, mas que por não reconhecer essa pérola, eu acabo calcando ela com os meus pés, fazendo de conta que não é ela. Então, o primeiro grande desafio para que a gente tenha percepção
da grandeza de Deus e querer estar perto de Deus, queria pedir que ajeitasse o microfone como estava mesmo antes, que agora eu estou me escutando 50 vezes. Se eu não tiver essa concepção, gente, se você não sabe que ali é um tesouro, você vai valorizar como um tesouro? Não vai. Então talvez o que Deus queira, trouxe vocês todos aqui, e me trouxe também, foi para tentar fazer com que dos nossos olhos caiam as escamas. E a gente perceba que a coisa mais importante que existe na nossa vida, na igreja, a coisa mais importante que existe na nossa caminhada de fé, está diante dos nossos olhos, mas pode estar sendo completamente esquecida por nós, sabe? A Eucaristia é verdadeiramente Deus presente no nosso meio. E eu fico pensando assim, se os nossos olhos conseguissem enxergar isso, eu acho que esse lugar aqui não ia caber de gente. Quando dissesse assim, Jesus está exposto ali. Vocês querem ver? Vocês já passaram por aquela experiência quando você é fã de um cantor muito famoso e você tem a oportunidade de chegar perto dessa pessoa muito famosa? Quando você sabe que essa pessoa é muito famosa, que você gosta muito, que você reconhece, que você é fã dela, tá ali, o que você é capaz de fazer para chegar perto dela? Tem gente que se rasga todinho, meu povo. Tem gente que, por exemplo, o cantor vai fazer um show amanhã, não, na outra semana, na cidade. Aí o pessoal faz uma barraca, acampa, para esperar para pegar um lugar bem na frente. Para quando chegar na hora do show, na hora que o cantor aparece, você fica lá, olha. Parece que ele lhe conhece. E parece que você conhece ele como pessoa íntima. Se tiver a oportunidade de bater uma foto, tu é doido, meu irmão. Você bate a foto, no outro dia tá no Instagram, no Facebook, não sei, Facebook tá mais passado, né? Mas tá em todo canto que eu posso espalhar para todo mundo saber que eu estive com aquela pessoa importante. E importante para mim. Vocês veem que quando os nossos olhos conseguem reconhecer quem está diante de nós, a gente faz de tudo para estar junto dele. Mas aí quando a gente não consegue reconhecer que essa pessoa é importante, a gente não faz tanto esforço para estar perto dela. Ou muitas vezes ela passa perto de nós e a gente nem aí para ela. Entende? Então o primeiro grande desafio que Deus nos convida a viver é realmente descobrir, se olhando para a Eucaristia, foi como quando eu era bem mais jovem, uma pessoa me disse assim, Cassinha, me diga uma coisa, a Eucaristia é a rodinha branca ou é aqueles raios que saem? Eu digo, oh meu Jesus Eucarístico. Não, é porque às vezes vocês mandam a gente pegar, corra atrás de Jesus Eucarístico, é o grandão, o ostensório, ou é a rodinha branca? Eu digo, é a rodinha branca. E às vezes causa até uma decepção, meu povo. Por quê? Porque a gente está acostumado a que todo mundo que é importante se manifesta de uma forma assim explosiva. Puf! Quando Deus aparece, ele faz o inverso. Deus não é explosivo. Deus aparentemente é simples demais. E sabe quando você está diante de um mistério que é tão simples que você diz, tem certeza que é ele que está aí? Aí é Jesus mesmo. Eu tinha um sobrinho que uma vez minha mãe estava assistindo a missa pela televisão. E aí ele chegou perto dela e disse assim, vó, o que é isso daí? Aí a minha mãe respondeu assim, menina, é a missa. E o que é que eles estão fazendo agora? Estão comungando. E o que é comungar? Menino, comungar é receber Jesus. Como assim, vó? Jesus, está vendo essa rodinha branca? Aí é Jesus. Ele olhou para ela e disse, vó, eles estão comendo Jesus. E a mãe vai perguntar à tua tia, vai, lá na cozinha. Porque naquela hora ela ficou pensando assim, como é que pode? Estão comendo Jesus? Estão se alimentando dele? Você vê, meu povo, quando a gente para pensar, é um mistério enorme. Como é que Deus, que é criador, que criou você, que me criou, que criou todo mundo, ele cabe dentro de um espaço tão pequeno? Vocês sabem que Jesus é Jesus na Eucaristia? Mesmo se for a hóstia grande, mesmo se for um fragmentinho deste tamanho, é ele inteiro. Como é que ele cabe ali dentro? Qual é o tamanho de Deus? Eu digo, mais
espetacular não é saber que ele cabe ali, é que ele cabe aqui. E que se a gente acha um grande mistério, uma mulher trazer em si uma vida, gerar uma vida, vocês imaginem você trazer dentro de você aquele que ele criou. Esse é o mistério da Eucaristia. O mistério de um Deus que, sendo o meu Criador, que sendo o dono de tudo, ele se faz pequeno para estar nas minhas mãos. E pode até mesmo ser rejeitado pelas minhas mãos. Depois que a gente passa desse primeiro ponto, de tentar descobrir se a gente reconhece realmente esse tesouro, aí vem um segundo desafio. Primeiro é saber que ele está ali. Segundo, como ele é um tesouro ao alcance das mãos, acaba que, como eu posso tê-lo rapidamente, como eu não tenho dificuldade de me aproximar dele, acaba que eu começo a me acostumar com isso. Sabe quando você se torna tão íntimo de uma pessoa que você começa a esquecer quem ela é? Quantas vezes vocês tiveram adoração aqui? Nas reuniões de grupo? Quantas vezes vocês puderam chegar diante de Jesus Eucarístico? Deve ter sido um montão de vezes, gente. A gente se acostuma diante do mistério. E aí acontece que a gente olha e não vê mais o mistério. Porque o que a gente vê é pão. Por que a gente acredita que ali é Jesus? Aliás, pergunta para quem está do teu lado aí. Tu acredita que ali é Jesus mesmo na Eucaristia? Pergunta aí para quem está aí. Tu acredita que é Jesus mesmo? Tu tem certeza que ali é Jesus? Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Por que tu acredita que ali é Jesus? É Ele? Na Eucaristia é Jesus por quê? Por que você acredita que ali é Jesus? Não parece com Jesus, parece? Vocês já tiveram num lugar onde tem um bocado de imagem de santo e Jesus está lá exposto. Aí quando a pessoa passa, ela passa pela imagem do santo, não, passa pela imagem de Jesus e faz. Aí vai lá no santo. Já passaram por alguma situação assim? Já viram alguém fazer isso? Você vai numa procissão que tem uma imagem de santo, todo mundo vai atrás. Porque parece com o santo, pega na mão. Você sabe que a Nossa Senhora daqui, da nossa comunidade, ela está dentro da redoma. Porque quando ela não era dentro da redoma, o pessoal quebrava a mão dela. Ia para perto da Nossa Senhora e ficava assim, quebrava a mão dela. E Jesus está ali na Eucaristia, nunca foi violado, graças a Deus. Mas por quê? Porque muitas vezes parece que se parece muito mais com a imagem real, alguém que tem o formato. É isso aí que está o mistério, meu povo. É aí que está o mistério. Jesus é Jesus na Eucaristia. Por que a gente acredita nisso? Porque Ele disse. É só porque Ele disse. Vocês acreditam na palavra de Deus? Sim ou não? Eu acho que não. Tem certeza? Se você soubesse que Jesus ia estar ali na porta, não eucaristicamente, mas materialmente, materializado no sentido corporal, forma humana, você estaria sentado nessa cadeira aí ou você já teria corrido para a porta para falar com ele? Se soubesse que era ele mesmo? Eu tenho certeza que não ficava um. Corria todo mundo para querer falar com ele. A gente faz isso até quando é uma pessoa importante, quando é o Papa. Só que, por conta dos nossos olhos, porque nós vivemos nessa carne, é tudo muito humano, acaba que a gente olha e diz assim, não se parece muito. E os nossos olhos nos traem, gente. E cuidado. Quando os nossos olhos nos traem, só nos resta a nossa fé. Sabe?